Olá pessoal, meu nome é Jonatas. Essa é uma aula de referente a Design Pattern de Java e nessa aula a gente iremos ver o Abstract Factory. O Abstract Factory é um padrão de objeto criacional que resolve o problema de criar famílias inteiras de produtos sem especificar suas classes concretas. Então agora vamos para o código. Como se trata de um Abstract Factory e foi dito que a gente não tem classes concretas, como que a gente vai começar isso aqui? A gente vai criar interfaces com sentido de veículo, né? Então a gente vai criar, no caso, carcaça, chassi e janela, que vão ser implementados por um carro e uma van. Porque, por exemplo, a carcaça de um carro não é igual a uma carcaça de uma van. Então, por isso que a gente vai ter essa interface e que quando for precisar fazer a fabricação desses veículos, vai ser feita a implementação no Factory. Mas, primeiramente, a gente vai ter a interface, que vai ser padrão. Qualquer tipo de veículo vai precisar de uma carcaça, uma chassi e uma janela. Então, primeiramente, a gente vai criar, no caso, um pacote aqui, carcaça, que é o corpo do veículo. E vamos criar a primeira classe, no caso, a primeira interface. Vamos criar uma interface carcaça. Que simplesmente vai ter um método public string get carcaça. E vamos criar uma classe que vai implementar, que vai ser o primeiro, no caso, o carro. O carro vai implementar essa interface aqui. Então vai ser carcaça, carro, carcaça. Que implementa essa interface aqui. Carcaça. Então, ele vai simplesmente pedir para a gente implementar o nosso método de carcaça. E simplesmente a gente vai devolver uma string carcaça de carro. E a gente também vai ter uma van, no caso a van vai ter também a sua classe van carcaça. Vai então implementar a interface carcaça e vai pedir o método para que seja implementado esse método. Então, se tivesse mais um tipo de veículo, que a carcaça, no caso, fosse diferente, a gente simplesmente queria criar uma classe e implementava essa interface, Aí ela teria a responsabilidade de fazer, criar a carcaça do veículo específico. Bom, a questão de carcaça está ok, então agora a gente vai para o próximo item, que é o chassis. O
chassis, vamos criar um pacote também. Pacote chassis. E vai ser a mesma coisa, a gente vai ter uma interface chamada chassis. Que vai ter o método getChassis, que vai precisar ser implementado. E vamos seguir o mesmo padrão, vamos criar, no caso aqui, o carro chassis. Que vai implementar também, vai implementar a interface chassis. Vai retornar uma string com nada mais com carro, nome carro, chassis de carro. Vamos salvar e vamos para a van. Salvamos van. A mesma coisa, ela vai implementar o método chassis. A método não, a interface chassis. E vamos colocar um texto que será chassis de van. Vamos salvar. E vamos ter um outro também, que vão ser as janelas dos veículos também. Aí a gente vai criar mais um pacote aqui. O mesmo padrão, a gente vai ter uma interface. Que vai ter também um método getJanela. Public. Que vai ser implementado tanto para o carro como van também. Então vamos lá, carro janela. Então vai ter o interface, a gente vai colocar um texto também, né? No caso vai ser janela de carro.
Agora da van também. E vai implementar a interface. Janela de Vamos trabalhar com esses três tipos, né? Se caso precisasse, por exemplo, mais algum item no veículo, a gente simplesmente cria mais um pacote, criaria mais uma interface e os tipos iam fazer a implementação dessa interface, né? Ia criar, no caso, mais algum item, alguma parte de um veículo. Pessoal, como essa videoaula talvez vai ficar um pouco maior também, tá ficando grande, na verdade, vou continuar, né, o próximo desse Design Patterns Abstract Factory numa próxima videoaula.